Olá meus amigos, espero que esteja tudo bem com vocês. Cá estou eu para mais um Conselhos Astrais e desta vez vamos falar da potentíssima Lua Cheia em Capricórnio, ok? Então vamos lá ver. Já toda a gente sabe, Lua Cheia significa que a Lua está em frente ao Sol com a Terra pelo meio, o Sol consegue emitir todos os seus raios, a Lua reflete-os por completo, por isso nós vemos Lua Cheia. Simples. Depois, o facto de ser Lua Cheia significa que, como a Lua tem a ver com as nossas emoções, significa que nós estamos mais emocionais. Por isso, não é uma boa altura para começar coisas, mas sim uma boa altura para rever aquilo que nós já fizemos anteriormente e chegarmos a algumas conclusões, ok? Agora, sendo em cima da constelação de Capricórnio, vocês já me têm vindo a ouvir falar de Capricórnio há alguns vídeos, pelo menos há dois vídeos que eu ando sempre a falar da mesma coisa, ok? Tivemos a primeira Lua Nova em Caranguejo, e então falamos do ascendente Caranguejo-Capricórnio, até porque Plutão está em Capricórnio neste momento e a Lua e o Sol estavam em Caranguejo, ok? Depois, na semana passada, voltamos outra vez a falar no eixo Caranguejo e Capricórnio, porque Marte está em Caranguejo e Plutão está em Capricórnio, portanto, outra vez a mesma coisa. E esta semana vamos voltar a falar do eixo de Caranguejo-Capricórnio, porque o Sol está em Caranguejo, ao lado do Marte, e a Lua está em Capricórnio, ao lado do Plutão, ok? Então, isto significa que vai aquecer, ok? Aliás, vai continuar a aquecer, ok? Nós já sabemos, tem havido muitos fenómenos, principalmente fenómenos naturais, que estão ali a causar algum género de transformações na nossa vida, ok? Aliás, nas nossas vidas em geral. E esta semana não vai ser exceção, por isso é que se diz que é uma lua muito potente e muito poderosa, exatamente porque, se até aqui estávamos mais a referir-nos à área que tem a ver com o caranguejo, as emoções, até há dois vídeos atrás eu vos falei da maneira como nós devemos lidar com as nossas emoções, a maneira como nós podemos interpretar as nossas emoções e como é que nós podemos tirar partido delas em vez de sermos abalroadas por elas. Nesta vez vamos falar mais no lado do Capricórnio, ou seja, é onde está a passar Plutão desde 2008 e vai estar até 2024 e está a pedir exatamente esta transformação das estruturas, ou seja, mudar os nossos padrões de conduta, aquilo que nós achamos e damos como certos. Está na hora de rever. E sempre que acontece algum planeta de passar aqui, ou pelo menos fazer interferência com aqui, que é o caso que está a acontecer desde há 2 semanas para cá, claro que nós vamos ter aqui grandes movimentações, grandes explosões energéticas, exatamente para ruir todas aquelas estruturas que estavam, de alguma forma, caducas e necessário substituir por alguma coisa que seja mais moderno, mais dinâmico, que funcione, ok? Mais prático, digamos assim, ok? Então é exatamente que isto, todas as situações têm vindo a acontecer à nossa volta, quer seja a nível mundial, quer seja a nível pessoal, quer seja as questões especificamente da tua vida, as coisas têm andado a acontecer na tua vida, e claro que há sempre duas versões da situação, não é? Ou tu já estás a cumprir as tuas missões em termos de astrologia ou em termos de vida, digamos assim, e os planetas aqui só te vão impulsionar para tu conseguires chegar mais longe e fazer mais coisas, ok? Ou então não estás a cumprir essas missões e então tem que haver aqui uma catástrofe qualquer para te pôr a mexer e para que tu conseguires realmente tirar estas estruturas caducas e velhas que estavam aqui já obsoletas e necessária de transformação para outra coisa que seja melhor, ok? Que te vai fazer chegar mais longe, que vai fazer mais moderno, mais prático, ok? Agora, como eu estava a dizer, esta lua cheia a calhar aqui vai reforçar toda esta situação da necessidade de mudarmos os nossos padrões e, em específico, eu gostava de falar sobre aquela altura ou aquela energia, toda a gente tem esta energia no seu mapa, em que nós queremos tanto uma coisa, porque queremos e porque queremos mesmo e porque tem muito a ver com esta energia do Capricórnio. Eu já devia, como é que eu ainda não tenho, como é que eu tenho que ser, então, aquela coisa do tanta estrutura, tanto rigor, tanta situação ali de pressão que acabamos por não conseguir nada. Okay? Então estão a ver, vou dar vários exemplos, imaginem, aquelas mulheres que querem, ou casais que querem engravidar, tentam, não conseguem. Okay? Ou aquelas pessoas que querem montar uma empresa, fazem tudo, põem tudo preparado para tudo, e não conseguem, ok? Ou aquelas pessoas que querem arranjar uma companhia, ok? E andam aí desesperados e todo, e não conseguem, ok? Então, reparem, o que é que acontece a maior parte das vezes? Quando as pessoas desistem, quando as pessoas dizem, pronto, ok, olha, já não quero saber, já me esforcei muito, já tentei muito, não consigo lá chegar, não vale a pena, olha, pronto, desisto. Quando as pessoas desistem, o que acontece? Funciona, ok? E é um bocado que tem a ver com esta energia do Capricórnio, que é, tudo bem, nós precisamos ter estruturas na nossa vida, não é? Sem estrutura as coisas não funcionam, mas também é caos, não é? Mas ao mesmo tempo nós não podemos ter estruturas demasiado rígidas
porque senão vai ficar bloqueado, não vai fluir, não vai andar, ok? Eu dou sempre o exemplo do skater, ok? Ou se o skater, aquelas pessoas que fazem skate, não é? Se tiverem demasiada responsabilidade em cima deles, eles, bom, provavelmente não fazem nada, não é? Não saem do sítio, não se mexem, não têm medo de cair, de se magoar e não fazem. Mas também, se eles não tiverem estrutura suficiente, eles também vão andar sempre lá, feitos malucos e estão sempre a partir a perna, não é? Ou os braços, seja lá o que for, ok? Então, é importante perceber isto, que é, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. É preciso encontrar aqui um equilíbrio. Temos que ter uma estrutura, sim, mas ao mesmo tempo também temos que ser flexíveis para adaptar essa estrutura às várias situações que acontecem nas nossas vidas, ok? Então, há uma frase que resume rapidamente isto que eu quero dizer e que eu acho fantástica, que é a frase que diz assim: planeia para 10 anos, mas vive para o momento, ok? Então, vamos planear para 10 anos, ou seja, vamos criar estruturas na nossa vida, vamos tentar encontrar aqui caminhos para onde a gente possa seguir, mas vamos viver o momento. Vamos apreciar as coisas que nos são dadas, vamos alterar os nossos planos necessários para conseguir com que agora nos adaptemos às novas realidades, mas sempre com aquela ideia do daqui por 10 anos eu quero estar mais ou menos ali naquela situação, ok? E não precisamos de pensar coisas concretas, ok? Não precisa ser, eu quero ter a empresa XPTO, vender o produto XPTO, eu quero ter o fulaninho ao meu lado, o ciclaninho ao meu lado, ok? Nada disto é. Eu quero ter realização profissional e eu quero ter alguma estabilidade em termos emocionais. Ok? Pronto, isto chega. Se nós pensarmos assim e a longo prazo o nosso foco for aquele, tipo, eu quero chegar ali àquele sítio que me vai trazer, seja de que forma for, vai-me trazer uma satisfação pessoal, ótimo, maravilha. Agora, quando nós começamos a pôr nomes ou a pôr ideias fixas em alguma coisa e vamos ali todo o caminho amarrar, o mais normal é que a coisa não aconteça como a gente estava à espera e nós vamos ser frustrados desta situação. Ok? Fez sentido isto que eu expliquei? Então pronto, esta lua cheia em Capricórnio vai ser exatamente isto, muito potente, com muita capacidade para nós conseguirmos atingir os nossos objetivos, desde que estes objetivos sejam o tal do planeia para 10 anos, ok? Mas ao mesmo tempo vai nos causar situações de ruptura, de desgaste, de alguma situação que não seja assim muito vantajosa para nós, ou pelo menos aparentemente não pareça ser muito vantajosa para nós, mas que a longo prazo nos vai trazer exatamente aquilo que nós precisávamos, que era atingir aquele objetivo mais vasto e que passa sempre por ser a nossa felicidade, okay? O nós sentirmos bem, o nós pormos cá para fora os nossos dons, o nós aprimorarmos o nosso ser, aquelas coisas todas que vocês fartam-se de me ouvir falar nestes vídeos. Fez sentido isso que eu expliquei? Maravilhoso. Agora, o que vai acontecer especificamente, ou pelo menos dentro das energias, em cada signo ou ascendente, eu vou passar agora a dizer. E mais uma vez vos lembro que, ponto número 1, vou começar pelo signo que está a fazer anos neste momento, que é Caranguejo, e vou seguir todos eles até chegarmos aos Gêmeos, ok? E ponto número 2, quero-vos lembrar que vocês não têm que ver o vídeo todo, ok? Basta saltarem para o vosso signo e para o vosso ascendente e vocês já vão ter lá as informações que vocês precisam, ok? Fez sentido isto? Maravilha, vamos lá então começar. Meus caros amigos caranguejos, para vocês esta lua cheia em Capricórnio vai calhar na área dos relacionamentos, na área das parcerias, ok? Então era muito importante que vocês se lembrassem disto. Vocês têm a tendência a ser demasiado responsáveis com os vossos relacionamentos. Vocês exigem do outro que ele vos faça feliz ou que ele atinja aqueles objetivos que vocês precisam. Então vocês põem muita responsabilidade em cima do relacionamento e querem mais, ok? E não há problema nenhum em querer mais, mas quando vocês exigem do outro e não exigem de vocês, isto não funciona, ok? Então é muito importante vocês se lembrarem que não é o outro que vos vai fazer feliz, não é o outro que vos vai dar aquilo que vocês precisam, são vocês que vão dar a vocês próprios. São vocês que vão cuidar de vocês, são vocês que vão chegar onde vocês querem, são vocês que vão chegar em termos profissionais, em termos pessoais, em termos físicos, em termos mentais, em termos espirituais, onde vocês quiserem, são vocês. E se vocês continuam à espera de alguém que venha ser aqui o salvador da pátria, podem ter a certeza que isso não vai acontecer, ok? Então, muito importante, e aproveitem esta lua cheia para terem esta consciência que isto é para ter um bom relacionamento com vocês próprios, é para se sentirem bem dentro do relacionamento com vocês e o outro é apenas aquilo que vocês precisam de trabalhar. Ele está a espelhar aquilo que vocês precisam de trabalhar. E ele está-vos a ensinar alguma coisa para vocês aprimorarem o vosso ser, ok? Como eu digo sempre, um relacionamento não é um compromisso com o outro. Um relacionamento é um compromisso connosco próprios. De medida em que nós vamos olhar para o outro, ver o que é que ele tem que eu preciso de ter e trabalhar isso em nós, ok? E normalmente, nos inícios dos relacionamentos, é o que é que a pessoa tem que nós gostamos tanto. E é isso que nós temos que trabalhar em nós.
Mas mais para os fins, meios e fins dos relacionamentos, é o que é que ele tem que eu não gosto nada e que eu tenho que trabalhar em mim, ok? Quanto mais vocês fizerem este trabalho de crescimento pessoal através da convivência com o outro, mais os vossos relacionamentos vão ter resultados positivos, ok? E esta lua cheia é para vocês pensarem como é que vocês estão a comportar nos relacionamentos, ok? Não é como é que o outro está a comportar, não é para porem aqui problemas no relacionamento, é em vocês, como é que vocês estão a comportar perante o relacionamento. Vocês estão a gostar de vocês, estão a tirar vantagem dos vossos dons, estão a cuidar de vocês, estão a ter um bom relacionamento com vocês próprios ou estão à espera que seja o outro a fazer isso com vocês? A gente da pergunta, agora é para ficarem esta semana a pensar e ver se realmente isto vos leva a algum lado. É claro que as outras influências que vai haver aqui no céu têm a ver com o Sol e o Marte, que estão exatamente do outro lado, ou seja, estão a passar na vossa primeira casa, portanto isto tem a ver com a vossa apresentação e as vossas iniciativas, portanto vocês devem estar a sentir bastante mais vontade de fazer alguma coisa, é normal, vontade de tomar iniciativas, vontade de se apresentar, portanto isto é perfeitamente normal, pode estar mesmo a haver até mais agitação nas vossas apresentações e iniciativas, o que é ótimo, mas lembrem-se sempre disto, o que vos está a dar aqui, esta energia que vos está a ser dada, é para vocês tomarem mais conta de vocês, é para vocês terem um melhor relacionamento com vocês próprios e não ficarem dependentes do outro, ok? Faz sentido isto? Maravilha! Meus caros amigos leões, ora bem então, para vocês esta lua cheia em Capricórnio vai calhar na área do trabalho. E vocês são pessoas que são extremamente responsáveis em relação à vossa área do trabalho, ok? Tipo aquela coisa do não chegarem atrasados, não faltarem, etc. Pelo menos, a não ser que seja uma coisa muito grave, mas normalmente é isto que costuma acontecer. E vocês põem muita responsabilidade em cima do trabalho, ok? Vocês querem que o trabalho seja uma coisa espetacular, não é? Já devia, como é que eu ainda não tenho, como é que eu ainda não estou lá, como é que eu ainda não faço, como é que eu ainda não cheguei, ok? Isto muitas vezes é o vosso discurso. E claro, depois vêm os medos, se calhar é demais para mim, se calhar eu não consigo, se calhar não posso... Okay? Então é importante vocês perceberem isto, equilíbrio, ok? Vocês não podem dar demais, mas também não podem ter medos, ok? É uma questão de vocês acreditarem que vocês são pessoas responsáveis e lembrem-se daquilo que eu explico sempre, a palavra responsabilidade não é peso em cima de vocês, a palavra responsabilidade divide-se em duas palavras, que é response e depois habilidade. Então é a habilidade de criar uma resposta. Se vocês são responsáveis por alguma coisa, vocês têm a habilidade de criar a resposta. Então, não comecem a complicar, não comecem lá com aqueles pesos do porque eu já devia, como é que ainda não está, como é que é possível e tudo. Nada disso, ok? É importante que vocês percebam que vocês têm a capacidade de criar respostas, mas para isso têm que estar calmos. Mas para isso têm que estar flexíveis, ok? E se vocês não tiverem esta flexibilidade, vai ser muito mais difícil para vocês, ok? E esta lua cheia pode-vos causar algum género de situação emocional dentro da área do trabalho que vos vai obrigar a terem que ser mais flexíveis, que vos vai obrigar a olharem mais para a situação e pensarem, será que eu não estou a exagerar em alguma coisa? Em excessos de medos ou excessos de atitudes, ok? Será que eu não poderei ser mais equilibrado nas minhas atitudes, ok? Na minha maneira de encarar as coisas dentro da área do trabalho, ok? Então pensem sempre isto, flexibilizar, ok? É a palavra-chave para esta semana em termos desta lua. Claro que o Sol e o Marte estão do outro lado do zodíaco e estão a afetar a vossa área da espiritualidade, portanto é normal que vocês estejam com mais vontade de querer saber coisas sobre as energias, de querer se movimentar um pouco mais neste mundo, o que é ótimo, pelo menos no meu entender é ótimo. Só que era importante vocês terem esta noção de que tudo que vocês aprenderem vai ser para utilizar principalmente na área da rotina do trabalho, que no trabalho é da rotina do dia-a-dia, mas vai ser para vocês utilizarem de forma a conseguirem encontrar um maior equilíbrio, flexibilizarem e terem depois muito mais resultados, ok? Meus caros amigos virgens, para vocês esta lua cheia em Capricórnio vai calhar na área que tem a ver com a criatividade. E eu lembro-vos que a criatividade é toda a situação em que nós exprimimos a nossa identidade, ou seja, pomos cá para fora os nossos dons, ok? Então, neste caso, tem a ver com o lado artístico, tem a ver com os nossos projetos, tem a ver com os tempos livres, porque tiramos as máscaras e mostramos mais quem nós somos, as paixões também, porque quando estamos apaixonados tiramos as máscaras e também mostramos quem nós somos, e os filhos, porque os filhos também saem dentro de nós, portanto, mostram a nossa identidade, ok? Então, neste caso aqui o que acontece? Vocês normalmente são pessoas que são muito responsáveis em relação a estas situações que eu acabei de dizer agora, ok? Principalmente em termos de criatividade, vocês acham que não têm criatividade, mas na realidade têm, e muita. Só que ela está escondida. Vocês têm algum receio em utilizar esta criatividade que vocês já têm, ok? Medo, isso não faço bem, isso não estou à altura, isso não fica bonito, isso não... ok? Então, há a necessidade de vocês perceberem que, tudo bem, a gente pode ter aqui algum género de receios, mas
Se criarmos a estrutura, nós podemos mostrar a nossa criatividade, ok? Podemos pôr cá para fora e provavelmente os vossos projetos vão andar muito mais rápido, vão ter muito mais aceleração se vocês forem mais flexíveis, se vocês não puserem tanto peso em cima deles, nem tanta responsabilidade em cima deles, ok? Agora, naquilo que respeita a tempos livres, era importante vocês criarem esta altura para ter tempos livres, ok? Portanto, esta é uma lua cheia que vos vai fazer rever tudo isto. Será que eu não estou a exagerar em termos de trabalho e não estou a dar tempos livres suficientes a mim? Será que eu não preciso de fazer aqui uma reformulação naquilo que é realmente importante na minha vida? Será que eu não estou ocupado demais a fazer alguma coisa que não é assim tão importante como isso e estou-me a esquecer de coisas tão importantes como amar, como viver, como divertir-me, como estar aqui para fazer alguma coisa de interessante nesta vida? Pensem nisso, ok? Em relação a paixões, mesma coisa, é assim, um relacionamento amoroso não tem que ser a nossa tábua de salvação, ok? O relacionamento amoroso está lá para dar ainda mais cor à nossa vida. Mas primeiro nós temos que estar bem connosco próprios. Primeiro nós temos que ter um bom relacionamento connosco próprios e depois é que nós podemos estar com alguém ao nosso lado. Se vocês não estiverem bem, aposto com vocês que aquilo que vai acontecer é que vocês vão atrair uma pessoa que também não está bem. Inicialmente não parece, mas passado algum tempo vocês vão começar a reparar, ok? E depois é aquela cena do que chatice este relacionamento, nunca tenho relacionamentos de jeito, ou nunca ninguém me quer, e essas coisas todas que a gente ouve falar, ok? Não, vocês é que têm que ter um bom relacionamento com vocês próprios e quando assim o têm, de certeza que aparecerá alguém ao vosso lado que também vai ter um bom relacionamento consigo próprio e vocês os dois vão poder ter um bom relacionamento também, ok? Por isso, nada de pôr aqui demasiada responsabilidade em cima do outro, porque o outro não é o salvador da pátria, vocês vão conseguir ser muito mais felizes quando gostarem mais de vocês, quando cuidarem mais de vocês, quando estiverem mais disponíveis para vocês, ok? Agora, em relação a filhos, uma cena que também estava aqui a faltar, vocês são bastante rigorosos com os vossos filhos, bastante exigentes com os vossos filhos, bastante até autoritários com eles, ok? Claro que as crianças precisam de regras, no entanto, não podemos exagerar. Também temos que lhes dar capacidade para eles poderem crescer por eles próprios, ok? Nós temos que saber aquela questão da responsabilidade. Há muita gente que diz, os meus filhos são a minha responsabilidade. Ok, responsabilidade é a habilidade de criar respostas. Vocês não podem andar sempre em cima das criancinhas. Quando acontece alguma coisa, vocês têm a habilidade de criar a resposta. E melhor do que isso é prevenir, ou seja, se vocês os ensinarem a estar bem em qualquer ocasião, eles vão estar bem em qualquer ocasião. Mas para isso vocês também têm que ser o exemplo para eles, ok? Não vale a pena estar a dizer estuda e vocês não estudam, não é? Porta-te bem e vocês não se portam bem, ok? Ser feliz e vocês não são felizes. Não vale a pena, ok? Não podem estar a querer uma coisa, vocês não estão a dar o exemplo para isso. Portanto, é muito importante que vocês também sejam leves e flexíveis para que eles tirem partido desta situação com vocês, ok? Fez sentido esta situação? Perceberam isto? Agora, o que pode estar a acontecer durante esta lua cheia é que alguém lá da área dos amigos, grupos e conhecimentos pode-vos vir a dar aqui mais algum alento, aliás, vocês já estão a sentir isto há umas 2 semanas, mais aqui algum género de movimentação, de energia, etc, para vos lembrar que vocês têm que ser mais flexíveis, quer seja no vosso lado artístico, quer seja nos vossos projetos, quer seja nos tempos livres, quer seja nas paixões, quer seja com os filhos, ok? Portanto, pode haver aqui um alento nesse aspecto e, portanto, prestem atenção nessa questão. Certo? Meus caros amigos balanças, para vocês, esta lua cheia em Capricórnio vai calhar na área familiar, ok? Então, quero-vos lembrar de uma coisa muito importante. Se vocês não viram, não é o vídeo anterior, é o outro anterior, é o que fala da lua nova em Caranguejo. Se vocês não viram esse vídeo, convém vocês verem, ok? Porque eu lá explico como é que nós devemos lidar com as emoções. E uma vez que isto vai calhar na área familiar, vai calhar de certeza absoluta, vai mexer de certeza absoluta com as vossas emoções, ok? Portanto, eu queria que vocês percebessem isto, que é as emoções que nos acontecem, ou seja, as situações que nos causam emoções, elas estão lá por um motivo. Todas as emoções que nós sentimos acontecem por um motivo. E o motivo é fazer-nos crescer, ok? Sejam elas emoções boas ou sejam elas emoções más, as emoções estão-nos ali a ensinar alguma coisa para nós crescermos como pessoas que somos, ok? Então, se nós dermos demasiada importância às emoções, se olharmos para elas como se fossem um bicho de 7 cabeças, é óbvio que elas vão estar ali, apesar tanto que nós não vamos conseguir lidar com elas. Então vamos começar a sucumbir. E isto acontece com vocês com muita frequência, ok? Vocês fecham-se porque não querem lidar com as emoções, porque as emoções são demasiado pesadas, não as querem partilhar com os outros porque também são demasiado pesadas para estarem a pôr em cima dos outros. Então vocês fecham-se e claro que isto não vai funcionar de uma forma muito positiva para vocês a longo prazo, ok? Mas, se vocês entenderem que as emoções estão lá apenas para vos ensinar alguma coisa, vocês olham para as emoções e dizem, então diz lá o que é que tu me queres dizer. E neste caso eu explico nesse vídeo. Olham para a pessoa, para a situação que criou a emoção,
escrevem numa palavra e viram a palavra ao contrário. O que a pessoa tem em excesso, vocês têm em falta. O que a pessoa tem em falta, vocês têm em excesso. E começam a trabalhar isso, ok? Então a emoção vai-vos dizer o que é que vocês têm que trabalhar. Vocês começam a fazer o trabalhinho e depois podem-se virar para a emoção e dizer: muito obrigado por ter estado aqui, ensinaste-me coisas muito importantes, mas agora podes ir à tua vida. E vem à próxima, ok? Se vocês tiverem esta capacidade de lidar melhor com as emoções, e esta lua cheia é exatamente para vocês pensarem nisso, ok? Como é que vocês estão a lidar com as emoções? Se vocês estão a conseguir ser leves e flexíveis e perceberem que elas estão ali para vos ensinar alguma coisa, ou se vocês estão a deixar-se sucumbir por essas emoções e depois, claro, que não se vão sentir nada bem e que pode haver aqui situações de nível emocional, que obviamente vai compreender a família, quer seja família de sangue, quer seja família de coração, ou seja, pessoas importantes para vocês que mexem com as vossas emoções, e claro, vocês vão estar aqui a ter algum género de problema emocional, ok? Portanto, lembrem-se sempre, as emoções são apenas para nos fazer crescer. Se vocês entenderem o que é que elas querem dizer e trabalharem para que esse crescimento aconteça, então aí elas deixam de ter um papel preponderante na nossa vida, ou pelo menos aquela deixa de pesar tanto, possam para o lado e venham à próxima para a gente aprender. Tem sentido? Agora, é normal que venha de lá uma figura de autoridade qualquer e que vocês podem ter reparado que nos últimos tempos há mais gente à vossa volta com mais poder sobre vocês, ok? Pessoas que têm mais poder do que vocês, não quer dizer que seja sobre, mas mais do que vocês, e que vos podem estar a dar algum género de indicação para vocês poderem utilizar e perceberem como é que vocês vão lidar com as vossas emoções, ok? Claro que pode ser uma situação agradável ou desagradável, obviamente, mas se vocês prestarem atenção, normalmente costuma ser mais soft e pode-vos ajudar a vocês começarem a perceber como é que podem ser mais flexíveis na maneira como lidam com as vossas emoções. Fixe? Maravilha! Meus caros amigos escorpiões, ora bem, então para vocês esta lua cheia em Capricórnio vai calhar na área da comunicação. E vocês são pessoas que normalmente têm uma inteligência fora do comum, no entanto, não acreditam nisso. Então acham sempre que não estão à altura para isso. Isso será que isso eu falho? Isso eu não consigo? Isso não dá? Pronto, montes de problemas que vêm na vossa cabeça. Então, como vocês encaram as palavras e as ideias com muita responsabilidade, vocês têm dificuldade em pôr cá para fora essa responsabilidade, ou essas palavras, que é pesado, ok? Por exemplo, um caso fulcral para vocês perceberem, normalmente vocês não dizem asneiras, ok? Porque se vocês disserem asneiras, parece que é o Carmo e a Trindade, não é? Qualquer outra pessoa pode dizer asneiras todas que quiser, que ninguém liga nenhuma, mas vocês, parece que é assim uma coisa do outro mundo, ok? Então porquê? Porque vocês põem demasiada responsabilidade em cima das palavras. E não tem que ser só asneiras. Qualquer palavra, vocês põem muita responsabilidade. E porque põem muita responsabilidade, têm medo de as proferir. Porque acham que aquilo pode pesar em alguém, ok? Então fecham-se e não falam. E ficam fechadinhos ali e não dizem nada aos outros. E o que é muito importante vocês perceberem? Que é preciso ser mais flexível em relação às palavras, às ideias. É preciso pôr mais cá para fora. Ninguém está a dizer que não vamos criar uma estrutura mental para nos dizermos asneiras, obviamente, mas isso vocês sabem fazer muito bem. Criando a estrutura mental e depois sendo flexível, ou seja, sabendo adaptarem-se às situações e perceberem aquela palavra da responsabilidade que eu explicava inicialmente. A responsabilidade é a habilidade de criar a resposta, ok? Então, se vocês têm a habilidade de criar respostas, então não têm que se preocupar. Quando chegar à altura e vocês tiverem que comunicar alguma coisa, tiverem que exprimir-se de alguma forma, vocês têm a habilidade de criar a resposta. Portanto, nada de se preocuparem antes da hora, nada de fazerem filmes em relação às coisas, é simplesmente comunicar. E esta lua cheia pode significar aqui algumas dificuldades em termos de comunicações, exatamente para vocês terem que soltar a franga e começar a pôr cá para fora mais aquilo que vocês realmente pensam e exprimirem-se realmente daquilo que está dentro de vocês. Ok? Faz sentido? Agora, claro que pode vir aqui alguma situação de aprendizagem, aliás, já pode estar a acontecer desde as 2 semanas para cá, uma aprendizagem que vos faça perceber melhor isto e desbloquear um pouco mais, ok? Conseguirem exprimirem-se mais, dizerem mais coisas. Claro que esta aprendizagem pode não ser muito simpática, não é? Pode ser boa, mas também pode não ser, então convém vocês estarem atentos para perceberem que o ponto fulcral é soltar a vossa língua, ok? É dizerem mais aquilo que vocês pensam, com estrutura, sim, claro, mas isso vocês já o fazem, mas também com menos medos e com mais flexibilidade, ok? Sentido? Meus caros amigos sagitários, ora bem então, para vocês, esta área da lua cheia em Capricórnio vai calhar nos valores, os valores materiais e os valores morais, ok? Então, o que eu vos digo, vocês normalmente são pessoas que são um bocado agarradas, ok? Vocês têm medo de gastar, vocês têm medo de movimentar e isto muitas vezes bloqueia. Não quer dizer que vocês não sejam responsáveis, são super responsáveis, vocês têm tudo direitinho, se houver uma conta para pagar, vocês sabem que têm que pagar e têm que chover de picaretas, vocês vão pagar a conta, ok? Agora, o problema aqui é quando vocês
têm tanto medo das coisas, de gastar, de investir, não sei o que mais, que depois bloqueiam tudo. E depois não há circulação de valores na vossa vida e, obviamente, que vocês vão cada vez ter mais problemas financeiros, ok? Então, o que é preciso ser? Flexível, ok? Não é preciso pôr peso em cima. Lembrem-se que a palavra responsabilidade divide-se em duas palavras. É responsabilidade, a habilidade de criar uma resposta. Então vocês são super criativos e têm grandes capacidades para criar respostas para as coisas, ok? Mas se vocês continuarem ali no peso, sempre todos os dias, porque eu preciso, porque eu não tenho dinheiro, vem aí uma conta, como é que vai ser? Eu não quero gastar, porque depois pode-me faltar, etc, etc. Obviamente que isto vai mesmo acontecer, vai mesmo faltar, vocês vão mesmo não ter, ok? Vocês estão a bloquear. Tudo bem que temos que ter a estrutura, ninguém disse o contrário, mas também temos que saber ser flexíveis. Temos que acreditar que nós temos a habilidade de criar respostas. Se acontecer alguma coisa, então nós vamos aproveitar aquela deixa para criar uma resposta e ganhar ainda mais dinheiro do que aquilo que tínhamos anteriormente. Fez sentido isso que eu expliquei? Claro que pode vir de lá situações ligadas com os vossos investimentos e que pode já haver aqui algumas movimentações a acontecer, pelo menos já há 2 semanas para cá. E estas situações que estão a acontecer vão-vos picar para vocês terem que realmente utilizar mais os vossos valores ou serem mais flexíveis na maneira como vocês lidam com os vossos valores financeiros e não só, também em termos morais, ok? Porque vocês também são muito rígidos nos vossos valores, é aquilo que vocês acreditam e é por ali, é sempre ali. Então é necessário saberem respirar fundo, ok? Analisar melhor as coisas e tentar ver se não haverá outros pontos de vista que possam ser mais interessantes para vocês, ok? Então, ouvir palestras sobre dinheiro, ler livros sobre dinheiro, sobre como vocês podem lidar com o viver em abundância, não tem que ser só dinheiro, é viver em abundância e de certeza que vocês vão aprender e muito e vão conseguir mesmo até coisas práticas, ok? Que vos vai fazer com que esta lua cheia seja o colmatar de tudo aquilo que vocês vêm a trabalhar desde há 2 semanas para cá, ou mesmo até há mais tempo para cá, e conseguirem ver então ali resultados positivos financeiramente, em termos de valores materiais, ou então em termos de valores morais. Ok? Fez sentido que eu expliquei? Maravilha. Meus caros amigos Capricórnios, ora bem, então muitos parabéns por esta lua cheia em Capricórnio. E vamos lá pôr aqui os pontos nos is e ver como é que vocês já têm estado a passar, ok? Vocês se lembram? Já há 2 semanas atrás eu dei-vos na cabeça, a semana passada voltei-vos a estar na cabeça outra vez e esta semana não vou estar na cabeça, ok? Esta semana vou-vos dizer, esta lua cheia é uma altura para nós fazermos a revisão, ok? Vocês já trabalharam muito, vocês já têm um Plutão em cima da vossa constelação desde 2008, vocês já passaram as passas do Algarve, vocês já mudaram bastante, já flexibilizaram muito, já estão aqui a ter situações que são completamente diferentes daquilo que eram antes da passagem do Plutão aqui. E esta é aquela altura em que vocês vão parar e vão olhar e vão ver quanto é que vocês já mudaram, ok? Se puderem, façam até por escrito, colocam como é que vocês eram e como é que vocês são agora. Que tipo de alterações é que vocês já conseguiram ter, ok? E depois olhar e fazer uma outra coluna mais ao lado e escrever e como é que eu quero ser, ok? Qual é a mulher ou o homem ideal para mim, ok? E depois vocês pensarem, ok, eu já cheguei a meio do caminho e agora ainda preciso de mais um bocado, ok? Atenção que até 2024 vocês ainda têm cá o Plutão a ajudar-vos para vocês conseguirem lá chegar. Mas desde 2008 já passou muito tempo, ok? Então vocês têm esta capacidade agora, nesta lua cheia, vamos avaliar o que é que eu já fiz, o que é que eu já flexibilizei na minha vida, o que é que eu já mudei tanto, que padrões é que eu tinha que agora já não tenho, como é que eu já estou a conseguir ser mais leve, já estou a conseguir deixar as coisas fluírem mais, até porque eu já levei tanto na cabeça. Quer seja da Ana Macieira, quer seja da vida real, e que já percebi que eu tenho que ser mais flexível, que eu tenho que olhar mais para mim, que eu tenho que ver mais as minhas coisas, ser mais feliz, ok? Pensar mais em mim e não tanto nas responsabilidades que o mundo me incute, ok? E fazer a vossa análise e chegarem às vossas conclusões e verem o quanto vocês já evoluíram e terem consciência do quanto mais vocês ainda vão evoluir. E do prazer que vai ser, tal e qual como agora olham para trás e dizem que estou tão melhor, não é? Pronto. Daqui por alguns anos vejam o prazer que vai ser vocês olharem outra vez para trás e dizerem quanto eu estou melhor, ok? Quanto mais não seja, para o ano temos novamente uma lua cheia em Capricórnio que vocês vão voltar a fazer esta avaliação e vão voltar a tirar conclusões fantásticas que eu tenho a certeza que sim, ok? Por mais duro que tenha sido, por mais que vos tenha custado, de certeza que foi uma coisa muito importante. Então este é o momento de celebrar, ok? Vamos celebrar. Vocês conseguiram, já fizeram coisas fantásticas e agora é só olhar para a frente e pensar, ok, eu ainda só vou a meio do caminho, ainda me falta muito mais pela frente. E agora é mais fácil, porque vocês já sabem como é que o Plutão funciona, já conseguiram perceber ali como é que a coisa funciona se vocês forem mais flexíveis, como é que realmente
é mais fácil vocês lá chegarem, não é? E agora vai ser uma coisa fantástica, porque a partir daqui é sempre a dar, ok? É sempre a dar, é sempre a continuar, para manter, para melhorar até se for possível, ok? E verem os resultados fantásticos que vocês estão a ter na vossa vida, ok? Especificamente nesta lua cheia, mais uma vez vos digo, pode haver aqui situações ligadas com relacionamentos amorosos, ok? Relacionamentos de parcerias, também em termos de trabalho, em termos de amizade, etc. E era muito importante vocês fazerem esta revisão, que é, veem o que é que vocês eram, o que é que vocês já são agora, o que é que vocês conseguem gostar mais de vocês, o que é que vocês conseguem estar mais disponíveis para vocês e de que forma é que vocês vão conseguir estar ainda melhor nos vossos relacionamentos. E as próprias pessoas que fazem parte desse relacionamento podem vos ajudar nisso. Vocês têm é que deixar com que isso aconteça, ok? Não sejam tão mãezinhas e paizinhos e começam a perceber que os outros também têm um papel na vossa vida, também podem cuidar de vocês, desde que vocês cuidem de vocês, ok? Se vocês cuidarem de vocês, os outros vêm e também cuidam. Se vocês não cuidarem, então os outros não cuidam. Se vocês estiverem sempre a cuidar dos outros, esqueçam que eles não vos vão cuidar coisíssima nenhuma, ok? Mas não, vão cuidar não é porque vocês precisam. As pessoas agora vão cuidar porque vocês merecem, ok? Porque vocês são fantásticos, vocês são maravilhosos, tudo vai ser fantástico. Agora o que é preciso é vocês terem esta consciência. Eu já mudei muito e estou pronto para continuar a mudar, ok? Faz sentido isto? Parabéns, Capricórnios. Meus caros amigos aquários, ora bem então, para vocês esta lua cheia em Capricórnio vai calhar na área da espiritualidade, ok? Vocês já estão fartos de me ouvir falar nisto, ok? Espiritualidade, nós não temos nada a ver com isso e tal. É normal, ok? Porquê? Porque vocês trazem aqui uma situação, nós chamamos de karma, ok? Então isto significa que vocês têm algumas limitações naquilo que tem a ver com a espiritualidade, ok? Vocês têm alguma dificuldade em lidar com estas energias, porque para vocês aquilo é sim uma coisa um bocado de responsabilidade. Eu não posso estar a pegar naquilo sem ter a certeza do que eu estou a fazer, ok? Então primeiro tenho que ter a certeza e depois é que eu mexo naquilo, ok? Então, isso não quer dizer que seja mau, ok? É ótimo vocês criarem estruturas e não se lançarem assim a maluco, né? Conseguirem ter uma certa responsabilidade em relação às coisas. Mas não se podem esquecer que a palavra responsabilidade divide-se em duas palavras. Responsabilidade. A habilidade de criar uma resposta, ok? Então, se vocês têm a habilidade de criar respostas, então significa que vocês não têm que olhar para a espiritualidade como um peso em cima, não, ok? Vamos indo e vamos vendo, as coisas vão acontecendo, eu vou aprendendo coisas, eu vou pondo em prática, eu vou sendo criativa e vou criando respostas para todas as situações que me vão acontecendo na minha vida. Até porque, reparem, espiritualidade não é só coisas ligadas com o esoterismo, espiritualidade é energia. E a energia está a toda a nossa volta, ok? E se vocês conseguirem, de uma forma geral, serem pessoas mais leves, mais flexíveis, confiarem mais em vocês, que vocês têm o dom de criar as respostas e deixarem as coisas fluir, de certeza que vai ser muito mais fácil para vocês tirarem partido desta energia. E esta lua cheia vai ser para fazer esta verificação, ok? Como é que eu estou, ok? Será que eu já flexibilizei na minha vida? Será que eu já deixei a espiritualidade entrar mais na minha vida? Será que eu já percebo mais de energias? Será que eu já estou a utilizar mais estas energias na prática, ok? Até porque pode vir lá alguma situação ligada com o vosso trabalho, que vocês de certeza que já devem estar a sentir nas últimas 2 semanas, mais agitação em termos laborais, ok? Temos lá um Sol, temos lá um Marte, já tivemos lá Mercúrio, portanto, bastante agitação, e isto pode significar algo mais para vocês treinarem a espiritualidade na prática, ok? Vocês pegarem nestes novos ensinamentos que vocês têm e porem em prática, fazerem algo concreto com eles. Porque, como eu dizia, espiritualidade não é só esoterismo e não é só coisas assim que ninguém entende, não é? Não, espiritualidade é energia e energia. Nós conseguimos entendê-la, conseguimos utilizá-la, pô-la na prática e ter resultados, ok? E é só isto. Portanto, é uma questão desta análise que eu queria que vocês fizessem agora nesta lua cheia e claro que vos podem acontecer coisas em todos os sítios da vossa vida que vos possa ter que obrigar a serem mais flexíveis. E neste caso vocês estão a ligar à espiritualidade, vocês estão a reconhecer o que é que são as energias, que tipo de energias é que estão à vossa volta, o que é que vocês já mudaram, o que é que vocês têm que mudar, que tipo de padrões é que já não vale a pena, que tipo de padrões é que vocês precisam de substituir e colocar algo que seja mais funcional e mais prático. Faz sentido isso que eu expliquei? Maravilha. Meus caros amigos peixes, ora bem então, para vocês esta lua cheia em Capricórnio vai calhar na área dos amigos, grupos e conhecimentos, ok? E consequentemente na área da entrada dos valores. Então, se nesta área vocês têm aqui este Capricórnio, então significa que vocês são pessoas que são muito responsáveis em relação aos vossos amigos, grupos e conhecimentos. Tão responsáveis que até às vezes tornam-se exigentes e tão exigentes que até às vezes acabam por se isolar um bocado, ok? Vocês têm poucos amigos, como eu costumo dizer, poucos, mas bons, não é? Ok, isto não quer dizer que seja mau. É importante nós também sermos um bocado seletivos em relação às pessoas que estão à nossa volta. No entanto, não nos podemos bloquear de todo, ok? Às vezes, até aquelas pessoas que nós olhamos e pensamos que isto não vale nada, estas pessoas não têm nada a ver comigo e tal, sei que mais,
Às vezes, se nós dermos uma oportunidade, até pode ter ali alguma coisa bastante interessante a acontecer na vossa vida e pode-vos trazer alguma situação importante para vocês poderem aprender mais, vocês conseguirem chegar mais longe. Lembro-vos que a área dos amigos, grupos e conhecimentos, quando nós temos bastantes e quando nós nos valorizamos perante eles, e eles também nos valorizam, criam-nos oportunidades e lá está a entrada de valores na nossa vida. Mas é importante nós termos. Se não tivermos, não nos podemos valorizar. Não há oportunidades, não há grandes entradas de valores na nossa vida. Ou há, mas são sempre as mesmas, ok? Não há novas oportunidades. Então é importante isto, e aproveitem esta lua cheia para vocês perceberem que vocês já estão a levar aqui com este Plutão desde 2008, muita coisa já mudou na maneira como vocês encaram as pessoas à vossa volta, vocês já se abriram mais, já são muito mais flexíveis, e agora é uma questão de perceber, tipo, onde é que eu já cheguei, o que é que eu consigo fazer mais, onde é que eu consigo chegar mais longe, ok? O que é que eu ainda consigo flexibilizar mais para deixar com que mais venha ter comigo, para conseguir abrir-me mais e falar daquilo que faz o meu olho brilhar, deixar com que a pessoa fique com a minha energia, com que a pessoa perceba do que é que eu gosto, o que é o meu dom, o que é a minha capacidade, as minhas capacidades, ok? E depois a pessoa fica com essa energia vossa e ela, de hoje para amanhã, precisa de vocês, ela está-se a lembrar de vocês, ela está-vos a ligar, ela está-vos a contactar, está-vos de alguma forma a dar a oportunidade de vocês crescerem, de vocês terem mais situações financeiras vantajosas na vossa vida, ok? Lembrem-se disto. E claro que a vossa própria identidade e tudo aquilo que corresponde à vossa identidade, e aqui se falarmos em pessoas, estamos a falar, por exemplo, dos vossos filhos, das vossas paixões, das pessoas que estão com vocês nos tempos livres, das pessoas que pertencem aos vossos projetos, portanto, quer ser qualquer uma destas situações, pode vir lá lembrar-vos exatamente isto, que é preciso abrir contactos, que é preciso conhecer mais gente, que é preciso mostrar-nos ao mundo, porque se não fizermos isso, vamos estar muito fechados, vamos perder oportunidades e os nossos valores, claro, que não vão estar assim tão saudáveis como isso, ok? Fez sentido isso que eu expliquei? Portanto, já sabem. Eu sei que vocês já percorreram um longo caminho, esta é uma altura de avaliação, mas ainda há mais caminho para percorrer, até porque Plutão só sai daqui em 2024, portanto, ainda há mais caminho a percorrer e vocês vão conseguir chegar cada vez mais longe e cada vez terem mais valores maravilhosos a entrar na vossa vida. Ok? Meus caros amigos carneiros, ora para vocês, esta lua cheia em Capricórnio vai calhar na área da carreira, ok? Vocês já me ouviram várias vezes falar, não é? Já aqui esta dualidade entre as minhas emoções, a minha família e aquilo que eu quero para mim em termos profissionais, portanto esta dualidade continua aqui com esta lua cheia. Pode haver aqui influências ligadas com a família que vos vai fazer chegar mais longe em termos da vossa carreira. No entanto, é muito importante vocês serem mais flexíveis, ok? Lembrem-se que vocês são pessoas muito responsáveis em relação aos vossos objetivos profissionais que vocês têm para vocês. Vocês colocam uma grande responsabilidade naquilo, às vezes uma tão grande que até acabam por limitar as coisas e, portanto, é preciso ser mais flexível. A palavra responsabilidade é a habilidade para criar uma resposta. Habilidade, a habilidade para criar a resposta. Então, vocês sabem, se estiverem calmos, se estiverem leves, se estiverem flexíveis, qualquer situação que vos aconteça, vocês têm habilidade para criar a resposta. Vocês criam a resposta, resolvem o problema, está tudo bem, ok? E venham ao próximo para a gente resolver. Agora, é importante vocês terem esta noção, que vocês já estão a flexibilizar, ok? Então, já cá está desde 2008, mas isto é uma altura para nós revermos o que nós já fizemos, mas também para percebermos o que é que nós ainda podemos fazer. Ou onde é que vocês podem chegar, porque vocês têm capacidade para chegar muito longe, para fazerem grandes situações importantes em termos do mundo, para estruturar a sociedade, ou reestruturar a sociedade, mas é preciso que vocês se mexam, é preciso que vocês sejam mais flexíveis, não tenham tantos medos, sejam mais, até acreditarem mais em vocês próprios, ok? Perceber que vocês têm capacidade de criar respostas para as coisas e movimentarem-se nesse sentido, ok? E claro, uma coisa muito importante que é acreditarem em vocês e acreditarem que se vocês fizerem mais por vocês, pela vossa carreira, pelos vossos objetivos profissionais, vocês vão estar a ser um exemplo para a vossa família, ok? Então, em vez de criticarem-nos por eles não fazerem, em vez de fazerem por eles, vocês vão ser o exemplo para que eles façam também, ok? Se vocês conseguem, eles também conseguem. Portanto, não entrem um peixe, ensinem-nos a pescar. Façam por vocês, vão para a frente com a vossa carreira e vocês vão ver como eles também depois vão começar a crescer. Não é fazendo por eles, ok? É incentivando-os a fazer. É dando-lhes o exemplo para eles conseguirem chegar mais longe. Fez sentido isto? Maravilha. Meus caros amigos taurinhos, para vocês esta lua cheia em Capricórnio vai calhar na área que tem a ver com a expansão do conhecimento, ok? Mais uma vez estamos a falar aqui no eixo mental, ok? Já antes falávamos na vossa comunicação, agora estamos a falar na vossa expansão do conhecimento e normalmente naquilo que
toca a expandir conhecimentos, como por exemplo fazer viagens, fazer cursos, ler livros, ver vídeos, etc. Não quer dizer que vocês não gostem, mas vocês põem uma grande responsabilidade em cima disto, ok? Vocês acham que tem que ser assim, tudo muito certo, muito correto, tudo muito planeado, tudo muito direitinho, se nada pode fugir do vosso controle, ok? E depois, claro, tudo acaba por fugir, não é? Ou então, pior ainda, vocês não conseguem expandir o conhecimento, ok? Porque vocês tinham planeado aquela viagem, mas planearam com tantos detalhes, com tantas coisas, quantas mais, que depois acaba por nem sequer acontecer. Ou então, chegam lá e não acontece nada daquilo que vocês tinham pensado, ok? Então é muito importante vocês perceberem isto. Sejam flexíveis, ok? Não quer dizer que não façam os planos, mas sejam adaptáveis nos planos que fizerem, ok? Adaptem as situações àquilo que possa vir a acontecer, às situações novas que possam vir a acontecer, porque isto só vai ser vantajoso para vocês. Mas façam, ok? Mexam-se, sejam flexíveis para poder ir em frente. E já que estamos a falar em expansão do conhecimento e falamos em aprender, também vamos falar em ensinar, ok? Meus caros amigos tourinhos, lembrem-vos disso. Vocês são excelentes naquele conhecimento que vocês têm grandes capacidades para ensinar os outros, por isso é preciso serem mais flexíveis. Não ponham tanto o peso da responsabilidade. Vocês não têm que ser supersónicos para serem professores. Vocês não têm que ter uma sala de aula e cadeiras e mesas para serem professores. Vocês podem ensinar na mesma de uma forma mais leve, de uma forma mais flexível, ok? Vocês, se tiverem medos e pensarem que vai haver problemas e depois o que acontece, e se eu não consigo isto, e se não dá aquilo e tal, só estão a travar tudo, ok? É preciso ser mais flexível, é pensar, eu tenho a responsabilidade, ou seja, eu tenho a habilidade para criar a resposta. Então, se vier qualquer problema, eu tenho a habilidade para criar a resposta. Então, cria a resposta e ele desaparece, ok? Por isso é muito importante vocês lembrarem-se disto, que é, sejam flexíveis. Estão a pensar em ensinar, se acham que têm algum género de ensinamento que possam querer fazer aos outros, façam, ok? E vejam como esta lua cheia vai ser muito importante para vocês pensarem e reverem o que é que vocês eram, os medos que vocês tinham e a maneira como vocês estão agora, ok? Para vocês perceberem que planeando vocês conseguem, ok? Se vocês criarem a estrutura, vocês conseguem, vocês chegam lá. Claro, sem estrutura não é possível, mas vocês também nunca fariam nada sem estrutura, não é? Mas também com estrutura a mais e medos é que já não vai a lado nenhum. Portanto, tem que haver aqui o equilíbrio, ok? Então, criamos a estrutura para ensinar e depois somos flexíveis para deixar fluir, ok? Para deixar com que as coisas aconteçam também um bocado por elas, para sermos leves e para termos outra visão diferente em relação às coisas, ok? Faz sentido? Claro que durante esta lua cheia pode existir alguma situação ligada com a vossa comunicação, alguém que comunique com vocês, vocês que comuniquem com alguém, alguma coisa que vocês leem, alguma ideia que vos surge, portanto, algo ligado com a área mental que possa vir de alguma forma ajudar a que vocês consigam atingir mais rapidamente esta situação do flexibilizar, quer seja na aprendizagem, quer seja no ensinamento, ok? Por isso fiquem atentos, porque isto pode ser vantajoso para vocês, esta lua é potente, ela pode vos trazer situações muito interessantes, era preciso vocês estarem sempre focados em serem flexíveis na vossa expansão do conhecimento. Deixem fluir, porque vocês vão chegar muito longe de certeza absoluta. Ok? Meus caros amigos gêmeos, ora bem então, para vocês, esta lua cheia em Capricórnio vai calhar novamente no setor financeiro, ok? Lembro-vos que já há 2 semanas atrás nós falávamos sobre este eixo vosso em termos de finanças, em termos de poupar e investir, ok? A semana passada voltamos a falar na mesma coisa e esta semana vamos novamente falar da mesma coisa. Portanto, isto é mesmo uma altura ótima para vocês aproveitarem para poderem tirar partido de todas estas situações vantajosas financeiras que podem estar a acontecer para vocês. No entanto, quero-vos lembrar, não é? Só será vantajoso se vocês estiverem a cumprir as vossas missões. E uma das missões que está aqui implícita agora com esta lua cheia é vocês tomarem consciência de que vocês são um bocado responsáveis em exagero em relação aos vossos investimentos, ok? E depois vem aquela coisa, isso não corre bem, isso não está bem, isso não fiz, isso não tenho tudo, isso o público não gosta, isso... E isto trava tudo, isto faz com que as coisas não aconteçam, ok? Isto faz com que demore, por causa da lentidão, as coisas atrasam-se, não sai do sítio, não é possível, ok? Vocês iam se estressarem, ok? Quando, lembrem-se disto, responsabilidade é a habilidade para criar uma resposta. É lógico que vocês também não vão fazer as coisas à toa, mas vocês não são assim, ok? Vocês têm capacidade para pôr as coisas bem estruturadas, ok? Vocês têm capacidade para criar estruturas nas coisas. Mas também não se pode criar uma estrutura tão rígida que depois não aconteça, ok? E se está a atrasar é porque vocês estão a ser rígidos demais. Então, toca a pensar melhor. O que é que eu posso fazer para ser mais flexível, ok? Como é que eu posso estar leve o suficiente para pôr a minha habilidade de criar respostas cá para fora? E assim mostrar que sim, eu sou responsável porque eu tenho habilidade. E essa habilidade está a sair cá para fora. Está a criar respostas para as situações que vão acontecendo. Sem bloqueios, sem atrasar, sem retardar, ok? Fez sentido o que eu expliquei? Claro que alguma situação em termos financeiros, em termos de valores parados,
pode acontecer, para vos lembrar que vocês têm que ser mais flexíveis aqui nesta área dos investimentos, ok? Portanto, como eu disse, o eixo financeiro está aqui muito ao rubro. E lembro-vos, esta lua cheia é muito potente, ok? Portanto, ou vocês podem ter um problema grave em termos financeiros, se não estiverem a flexibilizar, ou ao contrário, vocês podem ter aqui um boom, um empurrão, algo que vos vai fazer chegar muito mais longe e vos vai conseguir fazer ganhar muito mais dinheiro. Mas é importante que vocês estejam assim, a ser flexíveis, sejam leves, deixem fluir. Não, têm estrutura, tudo bem, mas não sejam demasiado rígidos, demasiado exigentes. Baixem um bocado aqui o vosso nível, o vosso standard de qualidade para conseguirem chegar mais longe e conseguirem fazer mais coisas em termos dos vossos valores financeiros, ok? Fez sentido isto que eu expliquei? Maravilha! E pronto, foi então esta minha verificação em relação a esta super potente lua cheia em Capricórnio. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever o canal, de fazer like no vídeo, de partilhar com os vossos amigos, porque de certeza que há aqui coisas muito importantes que vocês vão poder partilhar com eles. E encontramos-nos no próximo vídeo. Beijinhos e abraços e até lá!